Assim, em 1900, vamos lá, só para situar o pessoal, nasci em 70, eu tenho 53 anos hoje, tá? 53 e meio. Em 91, eu estava na metade da faculdade, eu fazia informática na UFRJ, naquela época o curso chamava informática, hoje em dia é ciência da computação, mas é o mesmo curso. E o pai de um amigo meu, ele era contador no Rio, né? Ficou um tempo desempregado e ele prestou um concurso para fiscal do estado de São Paulo na época. E ele foi aprovado. Foi um concurso que chamaram 4.100. Chamaram gente pra caramba ao longo dos 4 anos. E ele fez e passou, aquilo salvou a vida dele. Ele era pai do meu melhor amigo, até hoje, um grande amigo meu, e falou pra gente, vocês ficam aí fazendo faculdade, o caramba e tal, a melhor coisa foi essa que eu fiz. Agora eu tô aqui de boa, ralei a vida inteira na iniciativa privada, como contador, né? Eu acho que ele nunca teve escritório de contabilidade, ele era empregado de uma empresa. E agora eu passei no concurso aí, tô indo pra São Paulo e beleza, por que você não faz isso também e tal? Termina logo a faculdade, faz e tal. Eu falei, boa ideia isso aí, como é que é isso? Você já entra ganhando tanto. Eu falava, caramba. E olha que hoje em dia o serviço público é até mais bem remunerado do que naquela época, tá? Obviamente, com inflação e tudo mais. É mais bem. Hoje em dia um auditor fiscal ganha mais do que naquela época um auditor fiscal ganhava. Aí a gente falou, legal isso aí, como é que é isso? Você estuda um tempo e tal, vai, estuda. Aí em 91, final de 91, eu estava num estágio, eu fazia estágio na ESSO, para quem é das antigas, de posto de gasolina, né? Tinham 4, né? Petrobras, ESSO, Texaco e Shell. E a Shell comprou a ESSO uma vez, eu era da Ilha do Governador, né? Nascido e criado lá. Aí eu estagiava lá na ESSO. Aí na época eu falava, não, você já vai se formar, tu vai poder seguir carreira aqui. Aí eu via lá, meu gerente começou assim, assado. Eu falava, um belo dia eu cheguei lá e falei, vem cá, quanto é que ganha o gerentão aqui da ESSO? Não, o Bambambam, que aí já é um salário brabo, né? Era multinacional e tal. O cara ali que era o gerente, que era meu ídolo. Daqui a uns 10, 15 anos eu tô igual a ele. Falava tanto. Eu falava, mas isso é menos que o meu tio entrou ganhando como fiscal. E o cara rala, não tem sábado, domingo, tem 6 anos sem tirar férias, o caramba. Aí eu falei, não, tá doido, vou estudar pra concurso. Aí cheguei, fiz uma viagem no Oktoberfest, saí do Rio, aí esse meu amigo, saímos de carona, que viajava muito de carona, saí do Rio, passei carnaval em Recife, voltei, tudo pedindo carona na estrada. Aí eu e ele pegamos, ali até uns pecados aqui que eu vou confessar. Eu pegava a farda emprestada de um amigo meu da Marinha Mercante e viajava de farda de marinha pelo Brasil, porque militar dá um carona rápido, né? Dava um carona fácil. Os caras ficam até com medo. Aí eu pegava carona mais rápido na estrada. Eu com um cabelão, a juba desse tamanho, não tinha cap que entrava na cabeça. Tá, só faltava ter barba e... eu já não tinha barba porque era moleque, né? 20 anos, sei lá. Aí beleza, aí fomos a esse Oktoberfest. Quando voltamos de carona, no outubro a gente ficou conversando, né? Eu falei, Beto, o nome dele. Eu falei, Beto, vamos estudar pra essa parada aí que teu pai passou, cara. Vamos começar a estudar. Então ele, beleza, vamos estudar então. Aí voltamos descascando pra estudar já ali em outubro, novembro de 91. Eu tinha 21 anos. Aí depois de um tempo abriu o edital, só que eu em paralelo com a faculdade, eu e ele. Só que abriu um edital para fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte. A prova ia ser, acho que em abril de 92. E eu dei um gás, eu e ele, e eu fui aprovado nesse concurso. Dentro das vagas. Foram 87 vagas, eu fui acho que os 58. Eu falei, beleza, resolvi. Tá resolvido. Aí um ano depois veio o concurso para... Só que aí não chamava, ficou parado na justiça por causa da prova discursiva, não chamava ninguém e tal. Eu falei, vou continuar estudando. Só que a minha faculdade era tempo integral, eram 4 anos e meio de tempo integral, e era muito difícil. Eu era reprovado direto, eu fui reprovado, sei lá, em 15. Fora acho que eu trancava. Era muito difícil, entendeu? Realmente, faculdade federal de exata, computação, naquela época, que era muito mais pesado que hoje em dia, sem grande nostalgia, não tem comparação como era um cálculo 2 ou 4 naquela época com cálculo 2 e 4 de hoje, entendeu? Então, assim, o normal era ser reprovado. E eu era bastante reprovado, ainda mais tanto para concurso. Então, tinha épocas que eu dava um gás maior para concurso, tinha épocas que eu dava maior ênfase à faculdade. Trancava matéria, não conseguia fazer, 5, 6 matérias por semestre igual a galera, eu fazia 3. E fui atrasando a minha formatura, porque eu ficava para lá e para cá, né? Concurso e tal. Aí abriu o concurso, no início de 93, para fiscal do estado de Minas. 92 eu fiquei mais o meio do ano ali em diante dando um gás na faculdade. Quando chegou 93 abriu o concurso pro fiscal do estado de Minas. Eu falei, Minas também, beleza, quero ir pra lá. Aí estudei. Foi um concurso que levou quase um ano inteiro. Foram 3 fases, eliminando aos poucos, tal, pra lá. No final do ano, acho que em dezembro, eu lembro até que a prova foi no dia que o teu São Paulo foi campeão mundial com aquele gol espírita do Miller, de calcanhar, no último minuto a bola bateu nele sem querer e entrou lá. Ele vira de bunda. Eu me lembro que ficamos vendo o jogo, que era de madrugada, e saímos pra ver a prova, já puto, que merda, São Paulo foi campeão, tá de torcendo contra o São Paulo, né? Aí, beleza.
Foi contra o Milan, né? Aí naquele concurso eu passei. Foi final ali de 93, saiu o resultado, eu passei para fiscal do estado de Minas. Só que o que eu queria mesmo era ser auditor da Receita. Que o último concurso tinha sido em 91, poucos meses antes de eu começar a estudar, e só foi ter outro em março de 94. Aí eu ficava nessa, né, de faculdade, estudo, tal, pra lá. Passei nesse de Minas. Só que eu falei, eu tenho que dar um gás na faculdade porque eu não tinha um diploma. Porque como eu atrasei tudo, meus amigos já tinham se formado e eu ainda estava... Eu tava naquela faculdade que a gente chama de... Ah, que período você tá? Tô no sexto fatorial. Você tá com matéria do sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro. Tô levando, né? aí. Tá... Mas você tá me empurrando com a barriga, cara, a faculdade? Ou porque não dava mesmo, cara? Não dava, cara. Assim, eu não era um aluno exemplar na faculdade, nunca fui, tá? Porque a minha faculdade, assim, os primeiros 2 anos eram mais de matemática. O final era mais informática. A parte de matemática eu gostava, sempre gostei de matemática. Eu dei aula de matemática, sobrevivi na faculdade dando aula de matemática, para tanto aula particular quanto aula em cursinhos pré-vestibular. Eu dava aula em cursinhos pré-vestibular de matemática. Hoje eu tenho uns livros gigantes aqui de matemática, né? Eu sempre gostei de matemática. Participei de Olimpíada, quando era moleque, mais novo e tal. Então Aí eu fui ali levando aos trancos e barrancos e sendo reprovado direto. Aí eu falava, quem vai ter matéria esse período? Ah, sei lá, compiladores 2, vai ser com o professor Anderson. Eu falava, não, esse cara é difícil demais, trancava. Vamos esperar semestre que vem, que pode vir o Rogério, que é mais gente boa. Tinha essas coisas também lá, né? Aí eu fazia isso. Aí eu falei, tem que dar um gás, que daqui a pouco me chamam em Minas e eu não tenho diploma. E aí, em março de 94... Aí no final de 92 também, eu fiz um concurso para técnico de finanças e controle do Ministério da Fazenda, que é o TFC hoje, da CGU, Caramba, deu branco, daqui a pouco eu lembro do outro. Analista de planejamento, orçamento e gestão, né? Não, é o nível médio esse, né? O que eu fiz era o nível médio, era técnico de finanças e controle. E eram vagas pelo país inteiro. E eu disputei as vagas do Rio, né? Porque o salário era baixo. Na época eu ganhava praticamente um salário mínimo. E eu fui aprovado, fui reclassificado. Eram 32 vagas, eu fui o 35, chamaram até o 36, eu entrei na reclassificação. O primeiro lugar nacional daquele concurso foi o Rodrigo Luz, que é professor de aduana, famoso, que era da minha sala da faculdade, da UFRJ. No concurso seguinte, foram poucos meses depois, o primeiro lugar nacional foi o Ricardo Alexandre, que é um grande professor de tributário, que hoje dá aula comigo lá no GRAN, né? Aí quando teve, aí eu fui aprovado nesse de TFC. Aí todo mundo tinha que ficar em Brasília um mês fazendo curso na ESAF. A saudosa ESAF, não tão saudosa assim. Hoje em dia, com a FGV e Sebrasp, eu tenho saudade da ESAF, era 1000 vezes melhor. Não tem comparação. Aí a gente ficava um mês dentro da ESAF, dormindo lá, tinha apartamentos triplos, e era legal a ESAF, tinha refeitório, tinha uma sala de computadores, naquela época aqueles computadorzão tela verde, né? Ainda tem lá a ESAF, só não se faz. Não, ela acabou, no início do governo Bolsonaro acabou, virou, acho que alguma coisa de base militar, alguma coisa assim. Porque não tem mais ESAF. Tinha parado de fazer prova. Não, acabou mesmo, e acabou até o local, não é mais de lá. Nossa, cara, eu não sabia. Salvo engano é isso, tenho quase certeza, posso estar falando bobagem. Deve ter rolado algum trauma com a ESAF. Deve ter sido, alguém foi reprovado lá. Então, aí eu vou contar então do meu trauma com a ESAF. Aí naquela época a gente ficou um mês lá. Eu ficava um mês lá, jogava bola, tinha curso o dia inteiro, na noite tinha campo. Eu ferrei meu joelho lá, eu parei de jogar bola, ferrando meu joelho lá. Foi um bem que eu fiz ao futebol, que eu era muito ruim e eu era muito reclamão. Eu era aquele cara do time que só enchia o saco, brigava com todo mundo, mas eu era ruim. Mas eu reclamava que os caras não voltavam pra marcar. Eu era aquele cara que era um inferno dentro do time. E não jogava. Aí, depois nunca mais joguei bola por causa desse joelho bichado lá da ESAF. Isso daí em um mês? Em um mês, ficamos um mês internado lá direto. Eram provas eliminatórias, fazia aula o dia inteiro. Isso eu, como TFC do Ministério da Fazenda. Depois eu fui trabalhar no Rio. Eram 6 horas por dia. Só que, como eu falei, ganhava pouco. Só que aí eu já estava devendo só mais uma matéria por semestre, uma coisa assim. Era só o final mesmo da faculdade e o trabalho final ali de conclusão do curso. Aí fiquei esse um mês. Aí saiu o edital para prova do auditor da Receita. Que na época chamava AFTN, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, que nunca foi Tesouro Nacional, o nome era errado, mas beleza, ficou assim até, sei lá, 15 anos atrás. Tinha o TTN também. Tinha o TTN, que era o técnico, que era nível médio, hoje em dia é o analista. O analista tributário da Receita, que é nível superior, né? Já há uns 15 anos também. Aí quando eu fui, aí eu falei, não, agora, eu fiz Minas, passei, fiz BH, passei, fiz Tec Finanças e Controle, passei. Antes teve um concurso para conferente de carga do Porto de Santos. Ganhava uma grana, cara. Ganhava mais do que como fiscal em Minas. Ô, louco. Você conferia a carga no porto ali, o que os estivadores colocavam no porto. Tava lá, eu fui e fiz. Eram 50 vagas, eu fui os 53, chamaram até os 52. Puta merda, cara. Por uma eu não entrei. Aí foi. Foi uma prova de inglês, que eu mandei mal. Português, matemática. Português, matemática e inglês. Português e matemática eu mandei bem. Matemática eu fui o único daquele concurso gabaritesco, foram
40, 50 questões, sei lá, de matemática. Era nível médio esse daí? Era nível médio. Mas no inglês eu me ferrei, aí eu fiquei por uma questão, né? Aí eu tenho um amigo até, que eu tenho alguns amigos que passaram na época e ficaram lá, estão lá. Mas esse cargo, qual que é o nome dele hoje? É o mesmo, Conferente de carga do Porto de é Santos. o mesmo nome ainda? Não é tipo prático, é um concurso público, só que você não é servidor público. Mas é um concurso público. Tem É que tipo ser, prático de navio? tipo prático, você tem que fazer um concurso público, mas você não é servidor público. Sim, sim. Entendeu? É o conferente de carga. Aí que era nível médio. Nunca mais vi ter esse concurso. Não sei quem fim levou. Você falou agora, Acho que foi em 92 ou 3 que eu fiz esse concurso. Foi em 93. Não passei por um. Aí veio o Auditor da Receita de 94. E eram, não me lembro direito, vou chutar umas 500 vagas, uma coisa assim. Aí eu fiz várias cagadas durante a minha preparação. Eu errei naquele pós-edital em várias coisas. E fiquei doente, caí de cama, cara, eu sei, independente das desculpas, eu não passei por uma questão. E aquele concurso teve, logo depois que saiu o resultado, fiquei mal pra caramba, não passei, e o edital falava claramente que, em hipótese nenhuma, haveria reclassificação de candidato. Se alguém não fosse, não podia chamar o outro. Isso era até uma tradição na Receita. Quando eu passei na Receita depois, 11 anos depois, em 2005, eu saí de lá para ir para São Paulo, conto essa história depois, não pôde reclassificar ninguém, não reclassificava. Então, só que aí logo depois, na época, no Jornal Nacional, eu tava em casa, triste da vida, chorando lá ainda, puto, porque o que eu queria era a Receita e bati na trave, né? Aí no Jornal Nacional falou, foi descoberto não tinha internet, nada disso. A gente esperava as notícias no Jornal Nacional, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, ninguém mais vê um troço desse. Aí chegou lá no Jornal Nacional e falou, olha, foi descoberta uma fraude, mais ou menos uns 50 candidatos tiveram o gabarito, todos de Santos. De Santos, né? De Santos, e tal. E foram eliminados do concurso. Pô, aí eu fiquei grandão, falei, maravilha. Vão chamar os próximos 50, eu tô dentro da bagaça. Aí o pessoal lá teve comissão, caramba e tal. Naquela época, como não tinha internet, a gente não tinha um grupo de WhatsApp. Vamos fazer um grupo aqui da galera que vai ser. Não tinha nada, entendeu? Não tinha nada. Então, assim, eu só soube, por causa de gente, cursinho do Rio, que teve um grupo lá e tal, contatou Exaf. Tem uma galera que entrou na justiça, que até 10, 15 anos depois conseguiram entrar. E aí falaram, não, a Exaf falou que, infelizmente, o edital fala que, em hipótese nenhuma, haverá reclassificação das vagas, dos candidatos. Só que o que o pessoal argumentava, falando, isso não é uma reclassificação, isso é uma classificação. É a galera que teve gabarito, entendeu? Tira essa galera, qual é a classificação? Tirando a galera, não colou. A Exaf até, não foi uma sacanagem da Exaf, foi uma forma dela interpretar a regra. Falaram, claro que a Receita queria, se ela fez um concurso para 500, não era para 450. Ela falou, olha, infelizmente perdemos 50 graças a essa fraude e eu me ferrei. Eu não entrei nessa aí. Você ia entrar, né? Eu entraria. Mas assim, eu entraria, naquela época no concurso nacional, ia sair do Rio, ia lá pra, sei lá, fronteira de Botsuana com a Namíbia, lá no meio da África, sei lá pra onde eu ia, entendeu? Mas eu ia, óbvio. Pô, 23 anos ou 24, eu ia correndo.